Você é bem-vindo a mais um Código Aberto. Você pode entrar, ficar à vontade, participar com a gente desse que é o quinto programa, o quinto encontro dessa temporada tão especial que nós estamos conversando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Eu não sei como é que tem sido para você, eu não sei como é que foi esse mês que passou. Nós já passamos um mês conversando sobre os capítulos iniciais desse livro que a gente entende que é fundamental para a compreensão da igreja primitiva. A igreja do primeiro século, nós não teríamos tantas informações, não saberíamos da dinâmica dela e talvez teríamos dificuldade até para entender os contextos das cartas de Paulo se não fosse o livro de Atos dos Apóstolos. Nós já passamos por algumas informações, já passamos por esse início da igreja, passamos agora já pela história do primeiro mártir, que foi Estevão, e agora a gente vai avançar um pouquinho mais na história. E vamos a um dos personagens emblemáticos do Novo Testamento. A gente vai começar a conversar hoje um pouquinho sobre a história de Paulo. Paulo, que é um personagem talvez dos mais importantes, depois de Jesus, talvez seja dos mais importantes do Novo Testamento. Há um comentarista bíblico que ele diz que os evangelhos contam a história de Jesus e Paulo ele faz o esforço de tornar Jesus aplicável à vida das pessoas e à vida da comunidade. E a gente vai contar um pouquinho da história de Paulo hoje. Mas antes de contar a história de Paulo, vamos contar os nossos convidados, ver se todos estão aqui e também apresentá-los mais uma vez. Vou começar aqui pelo Elias. Você está bem, Elias? Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Deus, pastor. Estamos aqui mais uma vez. Que bom. Elias, para quem não conhece, acho que boa parte das pessoas já conhece, você tem um ministério, né? Faz parte do ministério musical dos discípulos, né? Exatamente, a gente tem uns discípulos aí da gravadora Novo Tempo, né? Temos nosso trabalho, CD Os Discípulos, discípulos. E a gente faz parte da família Novo Tempo, é um prazer estar aqui, né? Fazendo parte de outros programas também. Meus amigos não estão aqui, Daniel e Raíssa, eu sinto falta deles, mas estamos aqui por uma boa causa. Vocês estão num plano aí do próximo projeto aí já? Sim, O CD de vocês tem quanto tempo já? Vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. A gente lançou alguns clipes, né? Na verdade, 2, né? O do Acústico Novo Tempo e um clipe da música Oração, mas a gente agora está reunindo o repertório para fazer um próximo projeto, um próximo Legal. CD. Que bom, que saia logo. Que saia logo, em nome de Jesus. Tá bom. A gente vai apresentar agora a Isa. Tá bom? Tudo bom, Isa? Tudo certo, pastor, graças a Deus. E como é que tá? O que você está achando aí dos movimentos? O que você achou desse primeiro mês? Nossa, foi ótimo, foi uma lição muito instrutiva. Eu creio que todos que estão assistindo em casa estão sendo beneficiados também. E eu gostaria de mandar um beijo para a família que eu discipulo lá em Campo Grande, que é onde eu moro, que é a família Campos, Douglas, Rosângela, Patrícia, Jéssica, são pessoas muito queridas, pessoas muito influentes na cidade, que a gente estuda a Bíblia ali juntos. Mandar um beijo para eles também. Beleza, beijo dado. Obrigado por estar aqui mais uma vez, Isa. Obrigada. E aí, Alana, é você? Tudo na paz? Tudo na santa paz, pastor. Que bom ter você aqui também. A Alana que trabalha em qual programa mesmo, Alana? Vida e Saúde. Beleza, no Vida e Saúde, você ali ajuda na produção do Vida e Saúde. Toda a pré-produção, redes sociais, depois a pós-produção também, a gente mexe com isso aí. O Vida e Saúde que passa de segunda a quinta, né? Isso, segunda a quinta às 11 horas e com reprise todas as tardes. Todas aí as é de tardes, segunda a sexta. Tá bom, beleza. Bom ter você aqui também, Alana. Obrigada. Pastor Binho, como é que você tá? Tô bem, tô muito bem. Legal, Pastor Binho que é lá do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, da cidade de Campo Grande. Da capital do Mato Grosso do Sul, trabalha lá com Campo Grande. Jovens, né? Trabalha lá com jovens do Mato Grosso do Sul. E o evangelismo. O evangelismo. Evangelismo que é o quê? Evangelismo é tudo que envolve a proclamação pública. Tudo que envolve uma mensagem direta, de uma maneira pública, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Isso aí seria o evangelismo direto, né? Certo. Isso não quer dizer que não existam outros tipos de outras formas de você falar de Jesus. Mas essa, quando a gente, dentro do contexto adventista, quando nós falamos o evangelista, é aquele camarada que anuncia Cristo de maneira mais direta, mais pública, em uma reunião mais coletiva. Tá bom. E a gente enxerga isso também quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê até um dos dons, né, que apresenta nas listas de dons que Paulo faz, o dom do evangelista, né? Exatamente. Do proclamador. Legal, bom ter você também aqui, pastor. E a gente tem, hoje nós tivemos até semana passada o Jefferson Pilar com a gente, e hoje a gente tem agora o Jefferson deu lugar para 4 pessoas. Então nós temos 4 aqui, multi-instrumentos nós temos, e quem é que vai apresentar o grupo? Vamos lá.
Tá, nós Vai somos você. o Bairro Novo. Vocês são o Bairro Novo. O Bairro Novo. Tá bom. E uma pergunta. Apresenta todo mundo aí, mostra Tá quem bom. é quem. Guilherme, se apresente. Meu nome é Guilherme, toco violão, canto e é isso aí. Meu nome é Gabriel, eu toco ukulele e vez ou outro bandolim também, mas hoje só ukulele e canto também aqui. Legal. Meu nome é Gustavo, eu toco violão, acompanho as músicas também do Bairro Novo. Beleza, e apresenta o pianista aí também. Esse que é o Jeter, ele tá no piano, é o pianista. Beleza. E vocês são de onde? Olha, a gente tá meio dividido entre Tatuí e o NASP ali. Tá sabe? bom, o NASP que é o campo, o NASP de Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho. O NASP que é o campus do Centro Universitário Adventista de São Paulo, né? Então 3 campos e vocês estão em um deles. Isso mesmo. Legal. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Vai ser um prazer ter vocês aqui durante as próximas semanas. Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho vocês cantam. E se em algum momento também quiser participar da discussão, aqueles que estão com o microfone, tá bom, Jé? Poderão participar também, tá bom? Muito obrigado. Nós vamos, nesse momento, orar, pedindo para que Deus nos dirija nesse momento, para que Deus nos oriente no estudo. E eu vou pedir para o pastor Binho nos dirigir em oração nesse momento. Querido Deus, muito obrigado mesmo, porque o Senhor deixa na Bíblia histórias que nos mostram como viver, como nos portar, traz esperança para a gente. O tema de hoje traz um personagem fantástico que o Senhor escolheu, preparou e acompanhou durante toda a vida para que ele pudesse nos ajudar a compreender mais sobre a graça. Por isso eu quero te pedir tua bênção sobre nós que estamos discutindo esse tema. Queremos te pedir a bênção sobre todo mundo que está assistindo em qualquer plataforma. Abençoa os meninos do Bairro Novo que vão estar nos abençoando através da música. Mas faz, Pai, deste momento, um momento no qual a gente possa crescer contigo. Em teu nome, nós te agradecemos. Amém. Amém. Quando a gente olha para a história, a última história que a gente passou foi a história de Estevão, e o capítulo 8 de Atos, versículo 1, termina dizendo que as vestes de Estevão ficaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu não sei, vocês têm alguma memória assim de uma cena trágica que vocês viram assim, que foi muito marcante? Você tem, quando você pensa assim numa cena, nossa, essa cena eu me lembro disso aqui, uma cena trágica que ficou marcada assim, que talvez você viu pela internet ou você presenciou pessoalmente? Eu lembro, tinha uns, acho que 12 para 13 anos, nós estávamos voltando de uma praia chamada Acuípe, lá no sul da Bahia, e nós paramos no posto de gasolina para abastecer, e um rapaz vinha de moto, estava vindo da praia, descalço, só de bermuda, sem capacete, e um chevette colidiu com ele na hora que ele atravessava para o posto também. E foi um acidente assim, terrível, meu pai não deixou a gente sair, mas a gente viu toda a cena acontecendo. Ele vindo, o carro acertando em cheio a moto, o corpo dele, e logo depois ele caiu como se fosse qualquer outra coisa, menos um ser humano, né, pela forma que caiu e a situação que foi o acidente. Então, para mim, essa é uma cena muito marcante de ter visto um impacto muito violento de um acidente entre um carro e uma moto com uma pessoa que estava praticamente completamente desprotegida ali, né? Sim, e é muito impactante isso, né? São quadros que ficam na cabeça da gente e a gente, depois de muito tempo, continua remontando. E eu fico pensando qual teria sido o impacto na vida de Saulo de ter visto um homem sendo apedrejado e vamos tentar remontar isso. Ele vê um homem sendo apedrejado, mas é um homem que não está com medo das pedras, é um homem que ele vai recebendo as pedras e parece que ele não está ali. Qual que você acha que foi o impacto, Isa, na vida de Saulo de ter assistido essa cena? Olha, eu creio que, assim como o pastor Ben mencionou ali uma história, a gente nunca se dá bem, né, com essas histórias muito traumáticas, né? E Paulo, ele viu mais do que um homem sendo morto pelo que acreditava. Ele viu ali uma pessoa que reluzia a glória de Deus e a última frase de Estevão foi semelhante à última frase de Jesus, que é: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem, perdoa, não lhes impute esse pecado, Estevão diz, né? Então, para Paulo, aquilo ali com certeza deve ter ficado na mente dele, e você percebe que Deus usa isso para começar a questionar o coração de Paulo, né? E Paulo, ele começa, tanto é que depois Deus vai falar assim: é duro você recalcitrares contra os aguilhões, que a gente vai comentar o que significa essa frase. Já era a atuação do Espírito Santo no coração de Paulo a partir desse cenário que ele viu ali. E quando a gente olha para esse cenário que a gente está falando, da morte e tudo mais,
Alana, Saulo ele está lá como alguém que está defendendo, como alguém que está só assistindo, ou ele é uma figura, que tipo de figura é Saulo nesse momento? Nesse momento da morte de Estevão, nesse momento que a igreja está dando os primeiros passos, que sentimentos parece ter no coração de Paulo em relação àquilo que está acontecendo com a igreja que está nascendo? Parece que Paulo ele não estava ali aleatoriamente, tipo, só assistindo. Paulo, ele é, na Bíblia, ele é um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele é um dos mais duros, um dos que não tinha a menor piedade dos cristãos. Então, naquele momento, eu fico pensando que ele pode ter sido traumatizante para ele, ter visto ali as vestes caindo aos pés dele. Mas será que ele também não teve um... Eu fico pensando se ele não teve um momento ali de felicidade, talvez. Um prazer até, né? Prazer de ter visto que aquilo que ele trabalhava tanto, que depois a gente vai ver que ele fazia isso, achando que ele estava fazendo para o bem, que ele não teve um momento de prazer, achando que aquilo que eles estavam fazendo era realmente certo. Então, eu acredito que ele não estava ali aleatório, entendeu? Tipo, ele estava ali perseguindo realmente. Talvez ele tenha tido esse momento aí de prazer. Acho que a agenda dele, né, nesse momento era essa, né? Era perseguir. Você ia falar alguma coisa, Isa? E complementando um pouquinho que a Alana colocou aqui, até que ponto pode ir o fanatismo e a crença de alguém, né? Até o ponto de você matar pessoas e sentir que está fazendo parte de um bem maior, né? Então, eu creio assim que Deus ele queria questionar e colocar Paulo na parede e falar assim, poxa, Paulo, será realmente que você está indo pelo caminho certo? Porque o que você acredita tirou a vida de uma pessoa, né? A violência era muito comum naqueles dias. A gente tem o exemplo da cruz. Então, não era uma coisa assim que aconteceu uma única vez. Esse era um ritual de condenação muito comum nos dias deles. O apedrejamento, a mesma coisa. E dentro do esquema, o apedrejamento existia na cultura judaica e tudo mais, mas dentro do esquema romano, do sistema romano, essas eram exposições de violência que se tornavam espetáculo, né? Sim, sim. As pessoas vinham para assistir, as pessoas torciam, aplaudiam. Você veja, no caso, vocês querem que eu crucifique quem? Jesus ou Barrabás? E a multidão grita Barrabás. Então, quando a gente pega... E eu não imagino Paulo tendo esse sentimento de repulsa, Tiago, de olhar o camarada sendo apedrejado e ele falar assim, ai, nossa, que horrível. Eu não imagino Paulo sendo assim. Até por causa do próprio texto. A gente vai lendo e percebe que Paulo era muito, muito zeloso. Então ele vê aquilo ali como uma ação divina. Eu estou protegendo a vontade de Deus aqui na terra. E isso que era ensinado pelos fariseus. Veja, Paulo ele estuda com Gamaliel, mas Gamaliel é da linha farisaica, né? Quem domina ali é os saduceus e eles têm uma linha mais agressiva de se portar. E Paulo está trabalhando diretamente com eles. É tanto que a gente vai ver mais à frente que Paulo se considerava o discípulo do Sinédrio, por causa que ele fazia esse tipo de papel. Ele pede, deixa que eu faça esse papel. Então, quando as roupas são colocadas ali, ele está feliz por causa da ação. Ele, poxa, eu estou cumprindo o meu propósito na terra perante aquilo que eu entendo que Deus está me mandando. Agora, para mim, e Isa levantou bem, para mim o maior assombro é quando o céu se abre e ele percebe que algo sobrenatural aconteceu com aquele camarada. E ele era um homem muito inteligente. Vocês acham que Paulo não sabia que estava tendo manipulação? Acha que Paulo não percebia que as testemunhas usadas eram falsas? Senão ele não teria condição de escrever tudo que tem na Bíblia, um texto da Bíblia ele que escreve. Mais à frente a gente vai ver isso, né? Que foi aumentando esse valor, essa compreensão dele. Então Paulo sabia o que estava acontecendo. A grande mudança nele, porque mesmo sabendo que... Paulo, eu acredito nisso. Paulo utilizava muito a linha maquiavélica, né? Os fins justificam os meios. Ele está morrendo porque ele está errado, a gente está fazendo algo certo. Estou adulterando as provas aqui, mas está fazendo algo certo. O bem maior vai compensar. Os fins justificam, né? E no final, ele olha que os fins levaram à morte de um homem, mas aconteceu algo sobrenatural. E aquilo impactou ele. E, com certeza, na viagem que ele sai daquele local do martírio de Estevão até Damasco, essas imagens, não tanto do sofrimento, é dito, porque ele já tinha visto em outros momentos, mas aquele momento no qual o céu abre, Estevão diz aquelas palavras de misericórdia, ele vai continuando, caminhando, ele abre as portas para o encontro de Jesus Cristo com ele. Só para complementar o que o pastor disse, ele falou uma palavra muito interessante ali, zeloso. Paulo ele era muito zeloso, e o zelo dele era tamanho na doutrina que beirava o fanatismo.
Exatamente, a lição vem trazendo essa palavra. Paulo era meio que assim com o que ele seguia. Só que tem uma... eu vou frisar aqui, porque daqui a pouco a gente vai falar o contraste dessa vida de Paulo e da outra vida de Paulo após a conversão, né? Paulo, ele foi uma figura fundamental, né? Ele era a figura, o símbolo que representava a perseguição contra os judeus, contra o povo de Deus depois do apedrejamento de Estevão. Só que é meio contraditório porque Paulo ele era da linhagem dos judeus helenistas, né? Era um povo que tinha mais afinidade com os gentios e ele discriminava muito os gentios. Eles discriminavam muito os gentios naquela época, eles não aceitavam que o evangelho a salvação podia ser dada também aos gentios. Então a gente vai ver mais pra frente que é um contraste muito grande. Ele sendo dessa linhagem helenista, judeu-helenista, sendo que era o povo que tinha mais proximidade com Elias, você vê como gentios. A força de onde nós nascemos, da família que nós temos, influencia na maneira que nós enxergamos o mundo. Como é forte isso, né? Ele nasce, é criado em um outro ambiente, ou melhor, nasce em um outro ambiente, quando ele retorna e é educado, tudo que é passado culturalmente, tudo que é passado de preconceito, ele assimila também. É forte isso. Quando a gente pensa em salvação, quando a gente pensa em mudança de vida, nós que estamos envolvidos em fazer discípulos, a gente precisa ter essa compreensão. De que família ele veio? Onde é que ele estudou? De que região ele passou? Qual é a visão de mundo que ele tem? Para a partir daí a gente começar a conversar com eles. Você vai ver que Jesus considera todos esses aspectos, dá até um tempo, né? Depois que ele cai ao chão do encontro com ele fica 3 dias cego. E eu tenho certeza que esses momentos servem para a gente refletir sobre a vida. O momento que a gente está no escuro. Assim, peraí, eu estava indo muito bem na minha vida, eu estava trabalhando, eu estava ganhando dinheiro, eu estava conquistando, eu estava recebendo título, eu tinha amigos, eu estava bem de namoro. Peraí, agora está tudo dando errado. Deixa eu parar um pouquinho para pensar. A gente tem ainda aqui avançar nas conversas sobre Saulo, esse Saulo que sai desse contexto e que agora tem que ter, vai ficar cego para ter os olhos abertos e conseguir enxergar novas realidades. E a gente vai falar agora desse momento, como diz o 180 graus, desse ponto da virada, desse momento em que o Saulo está indo num caminho e agora ele faz uma conversão. A gente vai descobrir e conversar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco, então fica por aí, Código Aberto, volta daqui a pouco. Saulo viu ali, né, Estevão morrendo. Aquilo ali ficou incomodando ele tentando entender que, na verdade, ele estava fazendo uma obra para Satanás e não para Deus, né? E ele não queria admitir isso, então ele passava noites em claro tentando rejeitar, vamos dizer assim, o Espírito Santo e o Espírito Santo lá incomodando. Então, o bacana da gente trazer como lição de vida é: